Terça-feira é dia de esta semana, na edição da noite, com a Maria João Vilés e com o Ricardo Costa, que também já se junta a nós. Maria João, boa noite. Olá, boa Bem-vinda. Vamos começar pelo estado de saúde do Presidente da República, não naturalmente pelo lado médico, mas pelo lado institucional. Acha que o processo foi bem gerido e que a comunicação foi toda bem feita? Acho que daquilo que eu vi, devo dizer que não vi muito, porque me impressionou talvez também um pouco o excesso de imediata informação que houve em muita catadupa. Eu tive talvez a impressão que não estaríamos perante um caso grave, mas um caso que tinha que ser seguido e tratado. E, de facto, tudo aparenta que se ainda amanhã o Presidente está ótimo. E depois é preciso sempre contar com uma coisa quando se trata dele. É que ele tem uma enorme energia e um enorme gosto por aquilo que está a fazer. E sabe até que tem uma visita de Estado ao Vaticano, que é uma coisa que lhe é particularmente... como é que é dizer, feliz, onde ele sente orgulho nessa visita que tem, não vai querer deixar de a fazer com certeza. E a segunda é... Era a Madrid. É a Madrid, mas exatamente. Já terá sido mesmo adiada. Não, mas talvez tenha sido adiada, mas eu gostava também de dizer que por várias vezes ao longo destes anos, Marcelo Rebelo de Sousa me contou que o tipo de amizade que tinha com o rei de Espanha, que almoçavam, por exemplo, muitas vezes no Albatroz, que é um restaurante que é em Cascais. Eu nunca tinha ouvido dizer, mas é interessante. Depois contou-me com alguns pormenores a instalação da filha do rei de Espanha, a princesa, que está a estudar em Lisboa. Como é que era, como é que não era, onde é que ela vivia, o que é que fazia ao fim de semana. Vai ser uma lista. Depois Marcelo é engraçado e gosta dos pormenores e gosta de contar e tudo. E, portanto, por acaso são duas visitas, por razões de natureza completamente diferentes. O Vaticano é uma questão religiosa à qual o Presidente da República atende com uma grande seriedade, e Madrid é porque gosta muito do rei e acho que da rainha também, e, portanto, e com a energia que tem, e não ter sido, evidentemente, clinicamente, um caso grave, com certeza que vamos vê-lo a caminho. E então nada lhe chocou no detalhe? Não sei se eu era agora suposta a dizer-lhe que alguma coisa me chocou, mas eu não vi o suficiente, pelo contrário, vi até... não sei se é Presidente do Conselho de Administração, se é uma senhora com o cabelo comprido. Exatamente, Maria João Batista. Exatamente, que falou com um tom muito justo para aquela ocasião, que aqueles minutos, sim, podiam ser de alguma aflição, porque não havia um veredicto ainda completamente claro. E ela falou com uma grande categoria, com uma grande serenidade, com a sua responsabilidade de presidir aquela unidade hospitalar, e eu gostei imensíssimo de a ver e como ela atendeu aos jornalistas e tudo isso. Em resumo, eu achei que estava tudo bem entregue. E percebi que o Dr. José Pedro Aguiar Branco, Presidente do Parlamento, tenha dito que de maneira nenhuma substituiria, por achar que o Presidente está em ótimas condições físicas para isso. Agora, não sei se a Nelma se estava a referir a qualquer coisa que eu não tenha visto ou que não tenha... Não, foi inicialmente criticada, ou pelo menos comentada, uma espécie de à parte do chefe da Casa Civil, do Presidente, ironizando que o Presidente era meio médico, que àquela altura deveria estar a adormecer, portanto uma certa leveza. Não conhecer os personagens, eu conheço muito bem, que é uma pessoa seríssima, o chefe da Casa Civil, conheço profissionalmente há muitos anos, é uma pessoa seríssima e quis exatamente, eu penso que foi o contrário, ele quis desdramatizar porque percebeu que podia fazê-lo não sendo uma situação gravíssima, não tendo havido um acidente tremendo, enfim, e portanto... muita gente sabe que o Presidente da República é um grande hipocondríaco, isto não tem nada de negativo na minha boca, não é sequer uma palavra feia, anda com quem o veja a tirar 21 pastilhas, por exemplo, ao mesmo tempo, eu já vi, e portanto ele acha-se um pouco meio médico. Eu sei que os médicos dele me contam a mim que ele próprio diz, não, isso disse eu, ou não, eu prefiro aquele comprimido àquele. Portanto, e ele próprio já explicou que quando chega à farmácia sabe muito bem... Não, ele adora ir à farmácia e diz novidades, como se estivesse a entrar numa livraria ou numa... Exatamente. Vamos recuperar as declarações de quem visitou hoje Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João, no Porto. O Primeiro-Ministro foi o primeiro, disse que Marcelo Rebelo de Sousa
está a recuperar bem. O Luís Montenegro defendeu que o caso do Presidente da República é um bom exemplo da resposta do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Presidente da Assembleia da República já disse o essencial, o Sr. Presidente está bem disposto, está no processo de recuperação. Eu aproveito apenas para complementar, dizer que também tivemos a ocasião de verificar que o Serviço Nacional de Saúde fez a sua parte, fez com competência, fez com o espírito de serviço e de missão que é o apanágio diário de muitos milhares de profissionais que servem o nosso sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde também. Nós sabemos que às vezes há coisas que correm menos bem no serviço, mas na grandíssima maioria não é assim. Eu costumo dizer, tenho dito isto muitas vezes até na Assembleia da República, em muito mais do que 99% dos casos das pessoas que são assistidas no Serviço Nacional de Saúde, as coisas correm bem e as pessoas são bem atendidas e saem com o reconhecimento quer da qualidade do serviço, quer da qualidade dos prestadores desse serviço, dos profissionais de saúde. Foi o que aconteceu também aqui e também pudemos verificar isso. Maria João, retomamos a sua análise para agora olharmos para os candidatos a sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe pedir, para início de conversa, um balanço dos debates até agora. Um balanço. Então, posso começar, por exemplo, o Sr. Almirante, que esteve aqui hoje com António Filipe. Eu, aliás, estive a seguir as notas dos nossos colegas, que foram generosos, acho eu, mas enfim, estão no direito deles. Com o Sr. Almirante eu posso perceber porquê, mas eu continuo a ter a sensação que há muitas vezes uma hesitação ou uma não segurança naquilo que ele vai a dizer, que às vezes nós ficamos com a sensação que ele não percebe bem em que tema se está a meter. No fundo, tem que se pensar que há ali tem que haver enorme preparação política, porque se tratava de um militar que serviu toda a vida militarmente a sua arma e portanto, que não é estranho que esteja impreparado, mas parece-me talvez um pouco demasiado impreparado, por enquanto. E depois acho que, quanto a António José Seguro, que vamos ver aqui amanhã, mesmo aqui na SIC, julgo eu, parece ter saído um pouco do radar. Houve ali um esmorecimento, não posso precisar se isso se deve a que o partido dele continua a portar-se mal com ele, a uma baixa nas sondagens, provavelmente à junção desses dois elementos. Achei-o com menos viço e com menos energia. Vamos lá ver amanhã se recupera. Não sei se quer cumprimentar o nosso recém-chegado. Fui enganado. Olá, Ricardo, bem-vindo. E perfeitamente a tempo, estávamos... Eu estava a comentar o Sr. Almirante e o António José Seguro em balanço. Ao balanço até agora, ao estado da campanha presidencial, debates e não só, para também agora ter... Eu faço o balanço e faço já até a previsão final, ou seja, a previsão final dos debates. A não ser que haja alguma coisa muito estranho ou muito radical, ou um acontecimento muito inusitado nos debates, ou assim um debate que seja avassalador para alguém e uma desgraça para outro, estou a falar dos principais candidatos, duvido que esta série de debates que continuam a ter muito boas audiências, sobretudo quando se soma a televisão generalista e a do cabo, vão alterar muito o sentido de voto das pessoas. Ou seja, eu acho que há um enorme número de candidatos. Já se percebeu que são candidatos a mais, quer dizer, em democracia nunca há candidatos a mais, quem quiser é candidato. Há candidatos a mais no sentido em que... em que há 28 debates? É sobretudo no sentido em que, como não há, ao contrário de outras alturas, candidatos que estejam muito destacados nas sondagens, acaba por se perceber há uma grande dificuldade em perceber se quem é que pode ou não pode passar a uma segunda volta. E isso é uma situação bastante rara. Portanto, eu acho que o grande jogo vai ser, quando terminar o ciclo de debates, repito, a não ser que se passe alguma coisa de extraordinário até lá, 22 de dezembro, vai ser a pressão para que haja desistências ou negociações de voto útil. São duas coisas diferentes. Desistências é, sei lá, imaginemos um candidato qualquer à esquerda do PS que desiste a favor de António José Seguro, não vou aqui nomear, porque não faço ideia quem é que está ou não está disponível para isso. Eu acho que nenhum. Vamos ver.
ou, também não tenho a certeza, não tenho uma indicação disso, e o tema do voto útil. Esses temas vão ser vão tomar conta da campanha. O voto útil seria, por exemplo, junto com o Trem Figueiredo, ou de outros à esquerda para concentrarem o voto em António José Seguro, ou, obviamente, digamos que aí o João Coutinho de Figueiredo, também não me parece. Ele aliás já se queixou disso, pode ser a vítima mais mas a candidatura disse-lhe para ele provar e ele não provou. De onde é que vinha essa... Certo, mas eu agora estou a falar essa questão vai existir. Porquê? Sim, porque se as sondagens fossem muito claras, a dizer ou passa este e aquele, ou só podem passar estes três, mas não, do ponto de vista estatístico, enfim, a expressão correta é isto, aquilo, aquelas diferenças, na maior parte dos casos, de quem está na parte de cima das sondagens, as diferenças entre A, B, C e D são estatisticamente irrelevantes. São irrelevantes. Porque não temos ninguém com 30% e outro com 25% e outro fora. Está tudo muito... E as sondagens são contraditórias? Sim, são, mas mostram sobretudo um tema que é os indecisos, ainda há um grande número de indecisos. Exato. E não há ninguém que esteja muito destacado dos outros. Portanto, e nisso são consistentes. E essa para mim é a grande questão. Uma coisa sobre o André Ventura. Eu interrogo-me, e agora a sério, porque tenho falado com muita gente nos últimos tempos, tentando perceber a relação que essas pessoas, votantes declaradas e felizes de o serem, em André Ventura, como é que lidam com uma pessoa que é... que tem mais maneiras, que grita demais, que estafa aos temas, são sempre três: a corrupção, a imigração e a segurança, a conversa da treta e a conversa de chacha, etc. Mas tem que haver qualquer coisa para lá disto, o que me leva a dizer que não sei se nós podemos continuar a dizer aquilo que eu acabei de dizer agora, que ele é só a conversa de treta, a conversa de chacha, isto e aquilo. Porque a quantidade de gente que eu tenho encontrado, jovens, muito jovens, que dizem, mas isso depois passa, o que é preciso é que ele esteja lá, é a maneira que ele pode estar lá. Isso é o que explica... Onde eu queria chegar é, nós estaremos a tratar ou a lidar com esta campanha, lidamos sempre com um pouco de sarcasmo. Eu agora vou pôr em mim, não vou pôr generalizar, porque não sei se é assim que o Ricardo trata. Com um pouco de sarcasmo, ou com humor, ou com uma enorme falta de paciência, ou com uma recusa, então você trata... Não, eu não trato assim. Aliás, eu outro dia, para choque aqui de muitos colegas meus, dei a empatar, como nas últimas relativas, dei-o a ganhar ao debate com o Luís Montenegro. Por uma razão circunstancial daquele debate. Portanto, não levo com sabe, levo a sério. O ponto, aliás... E aí mas percebe o que é que me move. Mas para aí, aliás, o ponto mais interessante da sondagem da SIC e do Expresso da semana passada, muito mais do que a intenção de voto, sim, já sei, ou a intenção de voto geral, é quando é segmentada por idades. E isso é um problema dramático. Bem, para o PS é mais do que dramático. Não, isso já terrível. Sabemos. Mas também é um problema muito sério para o PSD, quando um candidato como o André Ventura tem, enfim, mas tem sempre vantagem enorme até aos 20 e poucos anos, 24 anos, mas vantagem enorme, uma vantagem sólida até aos 30 e tal anos e uma vantagem até aos 44 anos. Portanto, já não estamos a falar dos jovens eleitores, a não ser que os eleitores agora sejam como os jovens agricultores, que é até aos 40 e muitos, mas pronto, mas agora os jovens agricultores também vai até aos 44. Portanto, isto é um desafio brutal para o Bloco Central. No caso do PS é uma situação dramática, porque eu não estou a ver que políticas é que o PS encontra para chegar aos jovens em quantidade. O PSD tem a vantagem de estar no governo e de ter uma legislatura pela frente onde pode olhar para tentar de alguma forma chegar a estas pessoas mais jovens, repito, até aos 40 e tal anos, mas essa é a situação mais interessante das sondagens. Mas o Figueiredo também pesca muito. Aliás, sempre chegou, atenção, os três partidos que chegam aos mais jovens, por várias razões, por mérito próprio também, mas também por serem mais novos, entraram no Parlamento em 2019, são o Chega, a IEL e o Livre, são os três que chegam aos mais jovens. Isso é uma coisa geral, toda a gente percebe. Quem vai a faculdades, fala com alunos, etc., percebe isso com relativa facilidade, claro que em proporções completamente diferentes. Agora, isto é um problema muito complexo para os dois partidos principais, ou historicamente principais, neste momento o PS está atrás do Chega, e para os dois... E atenção, e isto é um problema para os dois candidatos dessas áreas políticas. Claro, mas exato, e amanhã vamos ver, estão aqui os dois. É na RTP, exatamente, António José Seguro, Luís Marques Mendes, é isso mesmo. A falar para as pessoas com mais de 65 anos. O que eu queria Malta mais dizer, nova desliga amanhã. mas há um problema para além
desse que apontou e que é real e que é importantíssimo, que é ter a juventude do seu lado. A juventude é que não é só a juventude, estamos a falar de quando falamos, até aos 44 do anos. jovem agricultor que é jovem eleitor com 40 anos, eu apanhei essa também, mas quero só dizer uma coisa que é o seguinte, há mais qualquer coisa no Chega e que também não sei se temos prestado atenção suficiente, que é um real cansaço com o que está. Maria João, eu vou dizer uma coisa, eu não sou propriamente consciente, eu levo completamente o Chega a sério, e então desde 2024, desde as eleições de 2024, eu não percebo qual é a dúvida, a partir de que o momento em que o Chega teve 50 deputados, que foi em março de 2024, nós já estamos em dezembro de 2025, para mim a questão foi absolutamente clara, passou a ser um tema estrutural. Houve muita gente que não percebeu isso, gente que não acreditou e que depois caiu de costas nas eleições de maio deste ano, nomeadamente do Partido Socialista, porque achavam que era ali um epifenómeno. Não é epifenómeno. Não, mas atenção. Nós sabemos que ele existe, Repare, mas porquê? Porquê é que as pessoas estão infelizes? A primeira razão porque isto existe em praticamente todo o mundo. Primeira razão. Existe em praticamente todo o mundo. Sim, é o vento. Neste momento há, obviamente, uma alteração. Uma alteração, eu vou usar a expressão correta no sentido lato. Uma alteração cultural. Há uma alteração cultural que se vê na política em Espanha, em França, na Alemanha, no Reino Unido, em Itália, nos Estados Unidos, por aí fora. E a questão é porque é que não havia de acontecer cá. Pronto, a que chegou cá. Depois, há também, na minha opinião, um desequilíbrio entre atores. Ou seja, agora, do ponto de vista televisivo puro e duro, e eu como trabalhei e trabalho há muitos anos em televisão, consigo dizer isto com a maior agora com a frieza, sem olhar depois para as qualidades intrínsecas. Então, André Ventura é muito melhor em televisão do que qualquer dos seus adversários, seja legislativas, seja empresariais. Ele é muito melhor do ponto de vista performativo. Portanto, há também um problema depois de capacidades televisivas e comunicacionais da maior parte dos políticos. O caso das pessoas que até se bate melhor... Você não se espantaria que ele ganhasse? Ou que passasse que ele ganhasse, a segunda volta? Não. Pergunto. O ganhasse as eleições presidenciais não ganha. Passasse à segunda volta pode para querer ganhar. Pode passar à segunda volta. Não exclui? Não excluo, nunca excluí. Muito bem. Vamos... Se é que eu lhe digo que se é o mais... Neste momento, ou seja, como eu não posso entrar em condição, há pouco disse que as diferenças entre os candidatos são estatisticamente irrelevantes, e quando são estatisticamente irrelevantes, o quarto pode passar a primeiro, o primeiro a segundo e a segunda a terceiro. Mas ainda assim, acho que... Prefere? Há aqui dois pontos. Três pontos só para terminar. O Almirante Gouveia Melo tem a favor dele o facto de ter vindo de um patamar muito alto. Apesar de estar em queda relativamente sistemática, vem de um patamar muito alto, ninguém percebe onde é que para de cair e se isso é ou não é suficiente para chegar à segunda volta. Luís Marques Mendes representa aquela que é a área política maior em Portugal neste momento, que é a área da AD. E vai ter, na ponta final da campanha, um empurrão muito importante, que é o do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que, como já se percebeu, vale mais em campanha eleitoral do que muita gente dizia no passado. Vale claramente mais em campanha eleitoral. Colocado nas... Pronto, e, portanto, isso pode jogar a seu favor. André Ventura, o que é que tem a seu favor? O facto de ter uma base eleitoral, teoricamente, mais fiel ao líder, neste caso, ao próprio André Ventura, e, portanto, o jogo faz-se aí. No caso do Partido Socialista, o jogo é extremamente difícil, porque a candidatura de António José Seguro não era, há um ano, era uma candidatura de tudo menos óbvia, é uma candidatura que se impôs por mérito próprio, mas qual... que não se impôs ao PS, isso é que é extraordinário. Não é nada extraordinário, é só conhecer a história do PS. Não, mas numa luta de vida ou de morte, e sendo qual ele já irreversível... É de vida ou de morte? O PS gostaria de não ficar arredado de uma eleição presidencial. Uma vez que ele tornou irreversível a sua candidatura. Certo, e que está não no estou país a dizer todo, o contrário, eu só estou a dizer... Não... É curioso que o partido continue a lutar contra ele. Não me surpreende. Quer ir a Marcos Mendes, Maria João, já vamos terminar. Acho que Marcos Mendes tem feito aquilo que se chama um percurso sem erros, que é muito claro, que é bastante claro no modo como irá exercer o seu mandato, é muito civilizado nos debates. Acho que às vezes ainda há ali a mochila do comentador. Quando vejo na televisão a dizer Até o Presidente da República ainda tem a mochila de comentador ao fim de 10 anos, o Presidente Exatamente. Não, mas quando o Dr. Marcos Mendes começa, olha, eu vou já responder que é por 3 razões, que eu me fazia aqui na SIC tantos anos bem. Mas acho de qualquer maneira que tem sido uma campanha à qual não há nada a apontar. Eu tenho coisas a apontar aos outros 3 candidatos, por exemplo, de análise, e a Marcos Mendes não tenho, a não ser fazer parte de um regime que aparentemente está cansado. Mas isso já não é comigo. Ricardo? Não,
Não, o principal problema da campanha de Marcos Mendes aí está por partilha com a do Seguro, é a falta de entusiasmo. O problema, há uma falta de entusiasmo. E isso tem a ver com o sistema ou não? É aí que eu quero chegar desde o princípio. Não, acho que tem a ver com várias coisas. Tem a ver com uma mistura de algum cansaço, de quererem coisas diferentes, dos próprios candidatos. Enfim, é normal, mas é verdade, não são candidaturas que gerem grande entusiasmo. Não, isso não geram. Agora, daí, por exemplo, a candidatura de Marcos Mendes está bem colocada para passar à segunda volta e parece-me evidente. Também me parece. E pronto, chegamos ao fim. Maria Não João falámos da Vilas, lei liberal nem do Fica para a orçamento próxima. de Estado. Ricardo Costa. Nem da saúde do Sr. Presidente. Não, falámos. Falámos antes de chegar. Eu não, Tivemos portanto, aqui desejo as melhores. Um belo Amanhã diálogo. já estará a nadar em Lessa. Obrigada. Não, mas por acaso tenho pena, gostava de falar da lei laboral, mas do orçamento de Estado Vamos talvez para para a semana que há greve. Temos tempo, geral. temos tempo. Quer ir, Maria João, num minuto final? Estão a dar essa margem para abordar? Não, então, não. E entre orçamento e lei laboral, os desafios então agora prefiro começar do pela governo lei e laboral, parlamento. porque saber negociar politicamente é um dos instrumentos mais importantes na política, é a negociação. Eu tenho a noção, desde o princípio da negociação em curso, que não me parece haver aquilo que faz uma negociação, que é uma negociação tripartida, que é o GT, o Governo e a CIP. E depois há outras mais pequenas, mas estes são os 3 grandes blocos. Se todos cederem um bocadinho, ganham todos. Não me parece aqui que haja grandes cedências e parece-me haver uma crispação desde o início, que talvez, mais uma vez, Ricardo, dizemos isto todas as semanas, mais uma vez tenha a ver com a inabilidade, se quiser, ou falta de preparação para a negociação política dentro do governo. Não sei. Pode ser, embora eu acho que a explicação pode ser outra. Ou seja, o Governo acabou, e está ligado ao tema do orçamento, o Governo passou o orçamento, e acho que agora vai passar os próximos orçamentos com igual facilidade, porque o PS não pode ir para as legislativas antes de 2029, acho eu, mas o Governo agora vai tentar trabalhar o tema do crescimento e vai usar aquilo que são os instrumentos, os seus instrumentos políticos, que ele entende dentro do seu quadro político e ideológico, para que o crescimento da economia seja maior. Temos mesmo que E não sei se o vai terminar. fazer por via de negociação, se por via de imposição e de teste, etc. E que a imposição não é com sentido pejorativo. Eu acho que nós entramos claramente nessa fase. Continuamos na próxima terça-feira. bem. Muito obrigada, Maria João Obrigada. Vilas, Ricardo Costa.